Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Hoje eu quero dividir com vocês esse texto da Palavra de Deus. E a gente, claro, não vai começar essa carta do seu início, até poderia fazê-lo, mas vamos começar no versículo 18 e vamos ir até o versículo 25, também uma carta relativamente nova de Paulo, né? Nova que eu digo no tempo, e é o primeiro documento, por exemplo, em que a gente vê alguma prescrição sobre a ceia. Coríntios é uma carta escrita antes dos evangelhos, né? E às vezes as pessoas confundem um pouco isso, mas como Coríntios pode estar antes dos evangelhos? A redação da carta ela aconteceu antes da redação dos evangelhos. Os evangelhos passaram a serem registrados como documentos na medida em que a fé começou a ser pervertida. Aí houve a necessidade dos apóstolos e outras testemunhas tomarem nota e registrarem os eventos tal como aconteceram. E o que Jesus ensinou, a fim de evitar fraudes, distorções e heresias, que era uma coisa muito comum naquela época. Já as cartas, elas existiram tão logo foram escritas, né? Os evangelhos foram recuperados, a narrativa deles foi recuperada e transformados foram em documentos para nos darem a certeza das verdades em que a gente foi instruído, né? Muito importante, e que bom que Paulo, nas suas cartas, não entra em contraste com os evangelhos, mas tem com eles uma harmonia, e a gente pode então cada vez mais ter segurança da Bíblia enquanto palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Paulo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos ou inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Estamos vendo um documento importante que Paulo escreve a uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma cidade famosa, portuária, onde transitavam muitas pessoas, e desde a antiguidade, Corinto, por causa desse trânsito, foi uma das primeiras cidades a deixar de lado os mitos, né? Aquela ideia mítica de mundo. E isso, em parte, acontecia pelo encontro de culturas que acontecia na cidade de Corinto, onde, deixando de ser uma cidade isolada e entrando em contato com outros povos, tudo aquilo que era mítico ia perdendo sentido. Mais ainda, por causa das navegações que iam e vinham, se tinha então também como superada a ideia mítica dos deuses que movimentavam os mares e que tragavam os navegantes. Com o avanço então desse comércio, isso reforça de novo
a superação dos mitos. Ou seja, Corinto era uma cidade cultural. E com toda a cultura, havendo uma convergência cultural, também as pessoas tomam decisões e fazem sínteses culturais com base naquilo que elas aprendem, naquilo que elas escutam, e talvez essa cultura toda, misturada, tenha influenciado os crentes na cidade de Corinto. Uma evidência a gente já tem aqui, que é o fato de grupos haverem nessa cidade seguindo diferentes líderes. Ou seja, o próprio Paulo relata isso. Alguns seguiam Apolo, outros seguiam o próprio Paulo, outros seguiam Cefas e alguns ainda se diziam do grupo de Cristo. Então havia divisões segundo o que cada líder supostamente representava. Quer dizer, a coisa era muito enfatizada do ponto de vista de quem seguia Jesus ou quem seguia o líder, né? E as escolhas que essa pessoa fazia, as decisões que essa pessoa tomava. E é nesse sentido que eu quero conversar com vocês hoje à noite, né? Afinal, como o Evangelho se manifesta na nossa vida? Em que sentido e que implicações esse Evangelho tem para nós, no sentido das nossas escolhas, do caminho que a gente vai seguir, das decisões que a gente toma. E eu começo esse texto no versículo 18, em especial mostrando um contraponto entre o Evangelho e a sabedoria que estava em contraponto ao Evangelho. Provavelmente a sabedoria grega, que chegava aqui na cidade de Corinto e que se refletia na filosofia greco-romana, agora expandida pelo Império Romano, mas também com vários acréscimos, com outros contornos, né? Até pela participação dos romanos nessa síntese cultural. E eu, ao ler esse versículo 18, já vejo uma afirmação muito forte do apóstolo Paulo, que é falar da cruz como loucura. E ele fala da cruz como loucura no sentido racional da loucura, quer dizer, a mensagem do Evangelho de fato não faz sentido à racionalidade que havia até então. Quer dizer, a maneira humana de ser, de imaginar, de acreditar e de enxergar na vida sentido não encontrava ressonância no Evangelho, porque parece que o Evangelho fazia as coisas de forma invertida. Ou seja, por que eu estou citando o versículo 18? Porque o versículo anterior a ele, que é o 17, Paulo escreve assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então vejam como aqui, antes mesmo do nosso trecho, o apóstolo Paulo já diz que o evangelho que ele foi chamado a pregar não consistia em sabedoria de palavra, e o sentido aqui o evangelho não era retórica, não era eloquência, não era lógica, ou seja, sabedoria de palavra aqui tem um sentido mais formal do que de conteúdo, ou seja, havia nessa época, por parte dos coríntios e da filosofia mesmo, o encantamento com a oratória, com a eloquência, com a retórica. Os sofistas mesmo eram pessoas assim muito idolatradas pela capacidade argumentativa, ainda que o conteúdo fosse questionável, mas o que estava em jogo era a capacidade e a inteligência de convencer, de argumentar, de fazer com que as pessoas crescem naquelas teses. Então, o que Paulo aqui está dizendo é que o evangelho não precisa dessa persuasão, não precisa desse tipo de auxílio, até porque não caberá nas nossas competências e categorias, mas que ele em si é o poder de Deus e ele não necessita e não tem a ver então com o uso da argumentação, da capacidade retórica, da eloquência ou da oratória, tão elogiada naquela época, a tal ponto de as pessoas pagarem para profissionais nesse sentido,
e se deleitarem com a forma da argumentação, com a prática feita, ainda que o conteúdo não fosse o mais relevante. Ou seja, depois de estabelecer um contraste entre sabedoria de logos ou de palavra, que é uma sabedoria filosófica, argumentativa, mais no sentido da forma, mais no sentido, né, da técnica argumentativa em si, e a pregação do Evangelho, Paulo então vai mostrar nesse trecho que a gente leu como se dá então esse contraste entre sabedoria humana e Evangelho. Aqui no versículo 17 que eu acabei de mencionar, a gente vai perceber então que sabedoria e eloquência refletiam valores coríntios importantes que vinham da filosofia grega e agora assimilada pela cultura também romana. Por isso Paulo vai dizer que a sabedoria divina da cruz é superior à sabedoria que é meramente humana e que nesse caso aqui pode incluir até a lógica, além da retórica ou da eloquência. Ou seja, para Paulo, a pregação da cruz ou a palavra da cruz, que aqui sim é conteúdo, é uma contradição à maneira humana de ver a vida ou à maneira humana de conquistar coisas. É a grande surpresa, o Evangelho é o jeito de Deus fazer em contrapartida às nossas expectativas humanas. Assim, o próprio Evangelho do Cristo crucificado, que é o trecho que a gente está lendo aqui, e que aparentemente não faz sentido, né? Quer dizer, o Messias crucificado, um líder, e a expectativa desse líder que é morto numa cruz. Depois, os próprios crentes coríntios, que a partir do versículo 26 vão ser chamados de pessoas simples, em outras palavras, né? Quer dizer, Deus na sua sabedoria chamou quem não era, né? Paulo, digamos assim, meio que simplifica o seu público, e mais ainda, o próprio Paulo vai dizer que a fraqueza dele enquanto esteve em Corinto pregando o Evangelho, tudo isso vai indicar que o Evangelho é uma inversão de valores, supera expectativas. É Deus vindo em nossa direção e nós, ao contrário, não tendo como subir na direção de Deus e nem tampouco como entendê-lo na sua plenitude. O Evangelho, Paulo então vai mostrar aqui, meus irmãos, não é uma forma de sabedoria, mas supera a sabedoria. Ainda que Deus tenha dado a nós a sabedoria humana, não é por esse caminho que a gente chega lá. A crucificação do Criador e sustentador do universo, e a palavra Messias tem a ver com isso, com o Cristo, deu fim e dá fim a essa nossa autossuficiência humana. Quem teria imaginado, meus irmãos, o plano de Deus para a redenção do ser humano realizado por meio de um Messias e um Messias crucificado? Um judeu jamais imaginaria isso, e muito menos um grego com a sua razão. Isso não é algo humilhante para uma divindade, ou seja, para uma afirmação de um Deus que se faz gente e que depois vai morrer numa cruz simples por um império romano, né, a pedido de judeus, executado ao lado de ladrões. Por isso Paulo vai mostrar que ir além da cruz, ao contrário do que muita gente imagina, e ainda hoje, não é avançar em termos filosóficos. Não é entrar numa forma de sabedoria que torna a cruz o ato principiante da fé, ou para os que recém começaram. Ao contrário, essa filosofia pode até contradizer o Evangelho, e Paulo aqui, nesse caso, vai lidar com essa, digamos assim, contrariedade em relação a esses dois caminhos. Então, versículo 17, Paulo escreve: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, não com eloquência, não com retórica, não com lógica, mas
o evangelho foi pregado como foi pregado para que não se anule a cruz de Cristo. Em outras palavras, Deus não precisa da ajuda humana para nos salvar. Aliás, a ajuda humana atrapalha aquilo que Deus quer fazer, porque o ser humano tenta participar de uma coisa que não deve participar e que pode tornar essa coisa ou esse ato, que é a salvação, um ato imperfeito. Por isso, chegando no versículo 18, que é o primeiro versículo da nossa exposição, Paulo escreve: certamente a palavra da cruz é loucura. Quer dizer, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Eu tenho insistido aqui, até com um certo cuidado, em chamar a fé cristã de cristianismo. A gente pode ter uma ideia muito cultural do cristianismo e pode quase que humanizar ou tornar mais uma filosofia a um evangelho que é o poder de Deus para salvar o ser humano dos seus pecados e que é um evangelho que veio do céu. Vejam aqui, para aquele que não é nascido de novo, essa mensagem, esse evangelho não faz sentido, porque primeiro ele denuncia os pecados humanos e coloca a gente no chão, sem capacidade de autossalvamento, ou seja, em perecimento total, sem esperança, sem condições nenhuma de ter certeza de salvação. Então, para os que não são nascidos de novo, que não foram visitados pelo Espírito para essa salvação, essa mensagem ela não faz sentido. E vejam que Paulo usa uma expressão dura: se perdem. Paulo aqui então ele define dois grupos, os salvos e os não salvos, os que em Cristo se tornam povo de Deus e os que perecerão. Mas ele diz que os que são salvos experimentam, veja bem, o poder de Deus. O poder de Deus. Então, é muito perigoso que hoje a gente perca de vista esse evangelho enquanto poder de Deus que salva. E não só que nos alimenta de informações ou, atende a curiosidades que a gente tem, ou que até mesmo afeta a nossa cosmovisão, mas mais do que isso, uma experiência mesmo, de novo nascimento, de um Deus que nos ilumina, nos mostra nossos pecados, nos dá fé para crermos no Evangelho e nos desarraiga desse mundo perverso, nos fazendo novas criaturas. Isso é muito precioso. Eu imagino aqui que se Paulo não tem esse cuidado, logo logo o Evangelho vira uma outra filosofia daquele tempo, uma síntese filosófica. E havia gente até achando que esse Evangelho era muito inicial e com fome de sabedoria ou de uma racionalidade mais evoluída, havia quem achasse que o Evangelho era insuficiente, um pouco aqui parecido com o que acontecia na Galácia. De um jeito diferente, é claro, mas a gente sempre sofre essa tentação, roubar do Evangelho suas propriedades. Nos acharmos talvez mais inteligentes com o Evangelho, ou começarmos a tentar racionalizar o Evangelho para que ele caiba em nossas categorias e nós acabamos sendo os protagonistas e ele se torna uma parte da nossa vida e não nós somos reflexo do que o Evangelho faz em nós. Então, queria que você prestasse atenção. Há um contraste aqui entre dois grupos e você tem que saber uma coisa: os crentes em Cristo, filhos de Deus, o são por causa do poder de Deus. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. Não foi uma escolha que ela fez ou ele fez. Não foi a adesão a uma categoria ou a um conjunto teórico-filosófico. O poder de Deus agiu, e esse poder de Deus que agiu não tem a ver com a razão e não tem a ver com nenhum esforço humano de nossa parte. Foi uma decisão e uma ação de Deus. E tanto isso é verdade que o versículo 18 vai para o 19, quando então Paulo cita a
O Antigo Testamento cita o profeta Isaías, versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Vejam como para Paulo isso aqui bastava, pois está escrito. Veja como isso é importante. Para Paulo, a Escritura era fonte de fé, de doutrina e de leitura do mundo. Então, se em Isaías assim estava escrito que Deus confundiria a inteligência dos entendidos e a sabedoria dos inteligentes, assim era. Ou seja, ele assume a palavra de Deus dada por Isaías como autoritativa, como com significado, relevância. E ele, claro, embora vá continuar discutindo este assunto, a própria citação do texto bíblico para Paulo é argumento suficiente. Suficiente. Isaías reflete nesse texto que é citado aqui uma advertência que Israel recebeu da parte de Deus quando tentava competir com ele. Deus, então, através de Isaías, está colocando a nação de Israel no seu lugar. É loucura imaginarmos que a gente pode ser tão astuto quanto Deus. Às vezes a gente pensa que é mais, como eu falei agora há pouco, a gente tenta ajudar a Deus. Ou às vezes a gente pensa no mínimo que é tão igual a Ele, né, como as pessoas da Trindade. Mas isso não tem fundamento. Deus é Deus. E o que a gente encontra nesse texto é que essas divisões, então, que havia em Corinto, diferentes vertentes, seguindo diferentes líderes, só podiam ser sanadas se os coríntios compreendessem a distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Até hoje a filosofia continua a escrever as suas histórias, né? Ou melhor dizendo, continua a escrever as páginas da história da filosofia. E tem muita história para ser contada e muita história para ser vivida. E é difícil os filósofos entrarem em consenso. Porque quando a gente parte da razão, né, mesclada com as nossas emoções, porque ninguém é só razão objetiva, a gente percorre caminhos diferentes. Porque tem experiências diferentes. E mais, porque temos uma natureza pecaminosa e caída. Logo, o nosso ponto de partida já é comprometido. Embora a gente acredite que há uma sabedoria de Deus nesse mundo, no mundo criado, aparentemente, Paulo aqui mostra que essa sabedoria do mundo ou da teologia natural não é suficiente para nos levar a Deus, a ponto do evangelho ser um escândalo, uma loucura, uma surpresa, uma inversão de valores, de modo tal que os sábios deste mundo, e não são aqui pessoas não sábias às quais Paulo se refere, gente inteligente, toda a antiguidade da Grécia, toda a filosofia acumulada e a sabedoria adquirida, Paulo vai dizer o seguinte: podem percorrer o mais longo caminho e não chegarão lá, porque essa ação não vem de baixo para cima, é uma ação que vem de cima para baixo, é uma ação que o próprio Deus executa. Então, o que Paulo aqui quer fazer? Colocar as pessoas nos seus lugares e mostrar a elas que elas são seres humanos limitados, criados à imagem e semelhança de Deus, mas que elas precisam ouvir, acolher, aprender. E isso nem sempre é fácil de a gente ouvir. Por isso Paulo vai adiante. Versículo 20. Onde está o sábio? Há quem diga até que essa forma de escrever é uma forma em que Paulo provoca, de fato, as pessoas a debaterem com ele filosoficamente. Ou na base de argumentos, empíricos inclusive. Né? Onde está o escriba? Ele está perguntando. Vejam a certeza que ele tem de um evangelho que veio do céu, ao qual a gente não chega partindo aqui da terra. E que se tentar partir, Coríntio já mostrou aqui, né, que os grupos são diversos, as ideias são diversas. Havia os epicureus, os estoicos, os sofistas. Puxa, né, se nós vamos falar aqui das diferentes correntes filosóficas, o gnosticismo, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Poderíamos
parafrasear aqui como o filósofo mesmo, né? O questionador desse mundo. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Não é fato, quer dizer, não deu para perceber até aqui, não deu ainda para se dar conta de que a sabedoria do mundo não é suficiente para lidar com os problemas mais complexos, para satisfazer o ser humano. Aliás, há quem diga, historicamente falando, que um dos benefícios que o cristianismo teve para essa larga expansão no Império Romano foi porque as religiões pagãs de então estavam em crise. Nenhuma delas solucionava definitivamente o problema do ser humano. A tal ponto que lá, no século IV, né, com Constantino e depois seu sucessor, o Império adota a religião cristã como religião oficial. Por quê? Porque, de fato, havia tanta relativização religiosa, tanta confusão e religiões que não satisfaziam a alma ou o ser humano por inteiro, que o cristianismo acontece nesse tempo. Ou seja, na plenitude do tempo, Jesus vem a esse mundo, Cristo encarna e o Evangelho nos é revelado. Então vejam, com esse ato Deus não só tornou os sábios tolos, mas anulou a própria sabedoria dos sábios. Ou seja, o mundo é julgado não mediante raciocínio, mas mediante a afirmação de um ato de Deus. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Deus nos deu racionalidade, mas essa racionalidade sem a luz do Evangelho, ela está comprometida. E ela vai chegar a caminhos distintos, porque tem pontos de partida diferentes, afetados. E aqui é incrível. Paulo está provocando o sábio, o escriba e o questionador daquele mundo a se manifestarem a respeito desse evangelho que vem do céu e confronta os limites da sabedoria humana. E Paulo também aqui não vai deixar que se faça o que se fez na Galácia, quando o evangelho foi pervertido com obras. Aqui o tema é filosofia, racionalidade, sabedoria, a sofia humana como concorrente desse evangelho. E ele aqui então diz que Deus tornou essa sabedoria louca. Deus não só fez a sabedoria humana louca, ou parecer louca, por meio da cruz. Deus, na verdade, inverteu o sentido dessa sabedoria de modo que ela se tornasse o contrário do que ela é. Aos olhos de Deus e a partir de Deus, a sabedoria de um ser humano pecador tornou-se louca e limitada. Meus irmãos, como nós somos convidados aqui a um passo de humildade. Por isso que a cruz ela é ofensiva à nossa justiça, mas ela é ofensiva também à nossa racionalidade. Algumas pessoas se sentem mais ofendidas quando ouvem que são pecadoras. Outras talvez se sentirão mais ofendidas quando têm que deixar de lado a sua sabedoria humana para receberem o Evangelho. Ambas as apresentações do Evangelho e confrontações que ele faz podem ser ofensivas. E aqui, no sentido da sabedoria de então, não há como ver de forma diferente. Versículo 21, Paulo prossegue: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Paulo, claro aqui. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então está aqui evidente que a teologia dita natural não vai nos levar definitivamente ao Criador. Pode até nos dar alguns insights sobre o Deus inteligente que criou o mundo, organizou as coisas, reflete nesse mundo a sua santidade, beleza e justiça, mas existe uma cegueira em cada um de nós, uma dureza de coração, uma incapacidade de nos harmonizarmos com Deus por causa dos nossos pecados e também por causa de nossa humanidade, que Deus
encontrou uma só saída: nos iluminar sobrenaturalmente, nos dando a conhecer nossa pecaminosidade, nossa limitação humana, de tal maneira que essa obra o próprio Deus faça sozinho em nós, nos dando a fé e a confiança nele, para crermos no Evangelho. Veja, o mundo não é aquilo que a gente imagina. Ele é julgado não mediante o raciocínio, mas mediante a afirmação de um ato de Deus. Qual é este ato de Deus? Como diz o versículo 20, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. E Deus não só fez essa sabedoria parecer louca, mas por meio da cruz inverteu o sentido dela, de modo que ela se tornasse o contrário do que ela é. Em vez de sabedoria, loucura diante de Deus. Por meio da sabedoria, segundo lemos no versículo 21, o mundo não conheceu a Deus. O cosmos, esse mundo, representa a totalidade da ordem humana, mas em sua condição caída. Por meios naturais, esse ser humano não chega no Deus amoroso, no Deus justo, no Deus bom. Ele fracassa em sua tentativa de conhecer a Deus, como diz Romanos capítulo 1, e faz das coisas que Deus criou ídolos, substituindo as coisas por deuses. O melhor que esse ser humano pode fazer é criar deuses à semelhança das coisas criadas, tentando buscar nelas satisfação, ou criar deuses à semelhança desse ser humano que cria esses deuses, mas com uma semelhança corrompida. Só pelo Espírito de Deus, meus irmãos, é possível que a gente conheça o que Deus está fazendo no mundo. Um Deus descoberto pela sabedoria humana será tanto uma projeção da queda como uma fonte de orgulho. Um Deus criado e descoberto pela sabedoria humana é tanto uma projeção da nossa queda, da nossa imagem comprometida, porque esse Deus se torna um reflexo de nós mesmos, caídos, como também esse Deus se torna motivo de orgulho na medida em que nós o criamos ou os criamos. Além disso, os deuses dos sábios raramente são graciosos e passam a exigir dos seus adeptos, dos membros desse culto suposto religioso, capacidade para compreendê-los. Aí esses deuses viram os deuses das elites, como já acontecia na Grécia, onde se dizia de fato que as pessoas que tinham algum tipo de facilidade filosófica supostamente estavam numa categoria superior aos demais nas esferas sociais. Mas vejam o que Paulo escreve aqui. Deus achou por bem salvar as pessoas pela loucura da pregação. E aqui Paulo vai enfatizar uma coisa bem importante, que essa loucura da pregação é uma surpresa para uma racionalidade e sua expectativa naquele tempo. E ela é encontrada por um Deus gracioso, que salva, que ama e que transforma. O versículo 22 diz, por exemplo, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Judeus e gregos aqui refletem dois tipos de idolatria muito básicos na humanidade. Os judeus queriam sinais. A ideia que eles tinham de um Messias os levava para o Êxodo, quando também, através de sinais, Deus libertou a nação de Israel de anos e anos de cativeiro. Então toda a expectativa messiânica era de um Cristo milagroso, tanto que pediram várias vezes a Jesus credenciais do seu ministério, em nome de quem ele via, ou seja, em nome de quem ele estava na terra, e que sinais ele indicava da sua procedência.
Várias vezes ele foi confrontado a fazer sinais. Já os gregos é um outro tipo de idolatria, procuram sabedoria. Para eles, Deus era a razão suprema, pelo menos a razão que eles imaginavam como a razão ideal. Deus entrava nessa categoria de racionalidade perfeita. Pedir poder e insistir na sabedoria, sempre em nosso favor ou com base em nosso ponto de vista, não deixam de ser formas de idolatria, de culto a nós mesmos, ou de uma manifestação muito pessoal nossa, no sentido de como a gente quer que as coisas sejam, como a gente quer que as coisas funcionem. Então, Paulo aqui provoca: judeus pedem sinais, querem fazer o Messias caber nas categorias e expectativas de um judeu. Os gregos buscam sabedoria, também querem colocar Jesus dentro da categoria da filosofia e entendê-lo como um tópico de estudo dentro de toda a história da filosofia. Paulo vem e diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado. O Messias que morreu numa cruz, lugar de ladrões, de escravos. A cruz era uma coisa assim tão baixa do ponto de vista social que nas relações assim mais nobres nem se comentava essa pena, digamos, como uma pena digna de menção. A gente olha hoje a crucificação, mas não tem muitas vezes a ideia social de que era uma pena para gente, do ponto de vista da sociedade, escória, ladrão, que não era romano. Salvo algumas exceções, essa era a ideia, pois toda a expectativa dos judeus e gregos aqui não é atendida. Paulo vai dizer que Cristo que ele prega é um Messias crucificado, não é o Messias que o judeu imaginou. E também é um Cristo que é escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Quer dizer, não faz sentido para a racionalidade filosófica de então. Paulo decepciona então essas idolatrias. Embora Deus tenha abundância de poder e de sabedoria, ele não faz uso nesse momento, pelo menos não do jeito que esperam que ele faça. O que eles recebem de Deus é fraqueza e loucura. O escândalo da cruz. A loucura da pregação. Para os gentios, a crucificação era uma mensagem supersticiosa, não racional. Uma baixa filosofia. Uma loucura absoluta, e houve já quem traduzisse aqui uma insanidade. Versículo 24, Paulo continua: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A questão é essa: os que foram chamados. Deus decidiu chamar pessoas e incluiu os seres humanos todos na mesma categoria, tanto judeus como gregos, diz o versículo 24. A questão não é ser grego ou ser judeu, ter inteligência ou pedir poder. A questão é que Deus decide quem salva, quando salva, e é Ele que salva, porque Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vejam de novo o uso das palavras poder e sabedoria para contrapor a expectativa de judeus pelo poder e dos gregos por sabedoria. Qual o motivo de não dar poder nem sabedoria? Por quê? O Messias crucificado é a expressão máxima do poder e da sabedoria de Deus, é o que Paulo vai dizer. Está disponível para aqueles a quem Deus chamou. Isso mostra que a cruz toda é enxergada da perspectiva de Deus, do alto para baixo, e não da do homem, de baixo para cima. É Deus quem faz.
Meus irmãos, o fato de estarmos aqui agora ouvindo a palavra de Deus e termos sido iluminados pelo Espírito e termos convicção de que somos filhos de Deus, e isso pela graça, por meio dos méritos de Jesus, não é coisa comum. Não é coisa que a gente construiu. Não é coisa que o nosso esforço alcançou. Isso não tem nada a ver com não desenvolvermos a inteligência ou a sabedoria, com não estudarmos. Isso não tem nada a ver com acharmos ou imaginarmos agora que nada mais é necessário na vida, basta crer em Jesus e as demais coisas se resolverão. Isso também é verdadeiro. O ponto aqui não é a sabedoria, o ponto aqui é a sabedoria como meio ou caminho para subirmos ao alto e sermos perdoados. Esse caminho não nos é aberto, não chegará no destino. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A tal ponto que no versículo 25, Paulo vai dizer assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus é mais sábio e também Deus é mais poderoso do que todos os seres humanos, individualmente e também juntos. E ao ouvirmos este evangelho e nos darmos conta de que cremos nele um dia, e se não cremos, podemos crer, nós vamos nos lembrar que se cremos, foi Deus quem quis. Foi Deus quem permitiu. Foi Deus quem nos iluminou. E esse evangelho é razão de vida eterna, de paz com Deus, de não perecimento, como lemos no versículo 18. Ainda há muitas pessoas para quem a palavra da cruz é loucura, não faz sentido, porque aparentemente não é poderosa, e esse questionamento existe ainda hoje, né? Poxa, se a igreja é esse poder todo, se a igreja tem esse Deus que é o Todo-Poderoso, por que tanta gente sofrendo? Por que tanta injustiça? Por que o mal? São perguntas que vêm e vão. De certa forma, é o mesmo tema aqui. Os questionamentos ainda continuam. Não faz sentido crer em Deus. Eles sofrem tanto quanto a gente que não crê. Não faz sentido crer em Deus. Os que creem têm os mesmos desafios do que os que não creem, e às vezes até mais. Insistem. Não faz sentido crer em Deus. Vejamos o mundo como está. O resultado das religiões e a multiplicidade delas. Quando a gente olha para esse cenário com a nossa racionalidade, talvez de fato o ser humano não consiga chegar lá. Mas aí um dia ele descobre que o evangelho é loucura para o que se perde, mas para o que é salvo, ele é poder de Deus. Porque Deus resolveu confundir a inteligência dos inteligentes. E vai mostrar nos trechos seguintes a esses que lemos que Deus resolveu fazer isso com quem não era. E ao dizer isso com quem não era, ele de certa forma está mostrando que o seu público não é quem pensa ser. E que Deus na verdade foi gracioso com os coríntios ou com os filósofos, porque sozinhos jamais chegariam lá. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria na noite de hoje conscientizar você. Eu queria na noite de hoje que você se desse conta do que é o evangelho em que você crê, em que você vive. De como Deus foi bondoso, te iluminando, te esclarecendo, te libertando. E que Deus, por meio dos seus instrumentos, por meio da Escritura, desafia a sabedoria dos poderosos, o poder da política, desafia a inteligência da filosofia grega. Ele chega a dizer: Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, a ponto desse mundo estar do jeito em que se encontra hoje. E uma pessoa de inteligência mediana
pode constatar que o ser humano está muito perdido. Que o nosso caminho aparentemente é muito longo, em especial se a gente continuar pela mesma rota. O ser humano é um pecador. Precisa se abraçar na cruz, se ajoelhar conhecendo seus pecados e suas limitações. Não precisa deixar de lado sua inteligência se imbecilizando, mas precisa saber que a forma como Deus quer o salvar não é com a nossa contribuição, não é com a nossa titulação, não é com o nosso dinheiro, não é com o nosso poder e nem com o nosso nome familiar. Todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. E todos foram colocados em igualdade enquanto pecadores impenitentes diante de um Deus santo, justo e bom. Por isso Paulo continua: na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, e Deus achou por bem salvar os que creem, os que confiam, não os que entendem somente, não os que adotam o cristianismo como religião, não os que convivem numa igreja cristã, os que creem, os que confiam, os quais foram iluminados. Deus achou por bem salvar eles por meio dessa pregação aparentemente irracional, louca pelas categorias, premissas, preconcepções humanas. Porque judeus pedem sinais e gregos buscam sabedoria. Eu, quando leio esse texto aqui, eu vejo Jesus e as pessoas procurando o Messias e não encontrando. Me refiro às pessoas do seu tempo ali, que conviveram com ele. Jesus estava ali, o Messias estava ali, mas as expectativas das pessoas eram falhas e não conseguiram perceber que o Cristo de Deus estava ali. Que o Evangelho, poder de Deus, estava bem do ladinho delas, mas as categorias delas, a soberba, a justiça própria, o orgulho, a dureza de coração, tornaram essas pessoas incapazes de crer no Evangelho como favor e amor de Deus para pecadores. Elas não precisavam vir com seus aparatos. Elas podiam deixar tudo isso em casa e virem a Jesus como estavam, entregando-se a Ele, confessando os seus pecados. Mas os judeus insistiram em ver poder. Os gregos, os gentios insistiram em ver mais sabedoria. Mas Jesus não aceitou esse tipo de imposição. Isso ele não aceitou. Ele seguiu com o seu ministério. E aqueles que foram chamados viram o poder de Deus e viram a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de afirmar sua fé em Jesus. Não se intimide diante desse mundo louco como nós o vemos hoje. De falar em ética cristã. Não tenha vergonha de expor tuas convicções, desde que sejam saudáveis e a partir da Escritura. Não tenha vergonha a respeito disso. Porque, de fato, o Evangelho inverteu um pouco essa lógica humana, que ficou corrompida pelo pecado, e que fazia do ser humano o protagonista da sua salvação. E por isso, esse protagonismo humano, sendo ineficiente, foi suplantado pelo protagonismo de Deus. Deus desceu, Deus veio, Deus se deu para todos, para os mais simples, também para os mais cultos, mas todos diante dele eram iguais, como pecadores. E quem viu então Jesus na sua riqueza, na sua preciosidade e no seu poder, aproveitou. Eu diria para você também hoje, meu irmão, minha irmã, usufrua do Cristo, do Filho de Deus, do Evangelho que é o poder de Deus,
porque esse evangelho foi o que Deus decidiu como um meio de nossa salvação. Vamos orar. Pai, muito obrigado nessa noite pelo evangelho de Jesus, pela obra da cruz, pelo sangue do Cordeiro. Ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração e remove de nós toda a incredulidade, toda soberba, toda a vaidade, toda a cegueira, Senhor, que só Tu sabes o quanto temos disso. Que a Tua luz, verdadeira luz que vem ao mundo, ilumina todo homem, tome o meu irmão, tome a minha irmã, tome essa família, esse lar, essa casa, e nos faça perceber nossas ignorâncias, nossas obstinações e idolatrias, nossas vaidades, orgulhos, invejas, ciúmes e tantas coisas que nos afastam de Ti, Senhor, que acabam sendo meios falsos e ilusórios de salvação. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa na noite de hoje cada família. Abençoa na noite de hoje cada lar. Abençoa na noite de hoje cada jovem, cada criança. Abençoa essa casa com saúde, com paz e com esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Pai, nesta noite, por Jesus, Teu Filho, por quem oramos. Amém.